Olá! Começa agora mais uma edição do programa Grandes Julgamentos. Hoje você vai entender melhor o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os inquéritos policiais e os processos em andamento não podem contar como maus antecedentes na hora de definir uma pena. O caso chegou ao STF por meio de um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Entenda melhor. O TJ de Santa Catarina reduziu as penas atribuídas a um motorista infrator que dirigiu embriagado acima da velocidade permitida e desrespeitou o Código de Trânsito Brasileiro. Para o tribunal, processos ainda sem julgamento definitivo não podem ser considerados como maus antecedentes para agravar a pena. Por isso, o TJ decidiu pela redução penal. Já o Ministério Público catarinense tentou reverter a decisão e o caso teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo. O recurso do Ministério Público de Santa Catarina pedia a reforma da decisão do TJ do Estado para que a pena fosse aumentada, levando em consideração os processos em andamento. O juiz, ao condenar o cidadão, deixou de considerar o que o Ministério Público entendia como sendo maus antecedentes que deveriam majorar a pena, ou seja, fazer com que a pena fosse maior. O Tribunal de Justiça entendeu que aquelas circunstâncias que o Ministério Público pretendia que forem adotadas como maus antecedentes não poderiam ser. Por quê? Porque, embora aquele cidadão que é acusado do cometimento de crimes também estivesse sendo processado por outros crimes, nenhuma dessas decisões, naqueles outros crimes, já havia transitado em julgado. O Código Penal estabeleceu um modelo com 3 fases para a fixação de uma pena. Na primeira, é definida a pena base. Os maus antecedentes são considerados pelo juiz na primeira fase que é adotada para a fixação da pena. É sempre bom lembrar que o sistema para a aplicação da pena é o chamado sistema trifásico, por previsão expressa do legislador no artigo 62 do Código Penal. Já na segunda fase, o juiz analisa as atenuantes e agravantes. Agravantes, como o próprio nome já diz, são todas aquelas circunstâncias negativas. Negativas no sentido de que fazem com que a conduta do cidadão acusado do cometimento de um crime seja mais censurável. E quanto mais censurável, maior deverá ser a pena. É a aplicação do princípio da proporcionalidade de natureza constitucional no direito penal. Por outro lado, sendo essa circunstância uma circunstância atenuante, ou seja, menos, digamos assim, que traga uma menor censurabilidade àquela conduta do agente, a pena ela deverá ser diminuída se aproximando do mínimo legal. Por fim, na última etapa, pode haver aumento ou diminuição para calcular exatamente a quantidade da pena que será suficiente para reprovar o crime que foi praticado e prevenir que outros aconteçam. É quando o juiz bate o martelo aplicando a pena definitiva. Essa terceira etapa, depois que o juiz analisa as circunstâncias judiciais e analisa as agravantes e atenuantes, ele passa a analisar outras circunstâncias, lembrem-se, aquelas circunstâncias não essenciais que se prestam à fixação da pena, que se encontram previstas no próprio tipo penal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ressaltou o artigo 59 do Código Penal durante a sustentação. Para ele, a conduta do réu deve ser levada em conta, mesmo sem ter condenação definitiva. O fato de o réu responder a processos penais e a inquéritos policiais por outros delitos ainda em apuração, segundo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, parece merecer a atenção do julgador, sim, na fixação da pena, em razão de revelar a conduta social do apenado e a sua própria personalidade. Como o artigo 59 é multifacetário, não se restringe aos antecedentes criminais propriamente ditos, em que se rende respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade até o trânsito em julgado da condenação, estão a revelar, na visão do Ministério Público, sim, conduta social reprovável e culpabilidade. E o fato de se desconsiderar essas circunstâncias, na verdade, ofende ao princípio da isonomia. Na fixação de pena
de um réu que responda a um único processo, sem nenhuma outra incursão, sem nenhuma outra passagem por processos ou investigações criminais, o comportamento social e a personalidade desse agente seria considerado de forma idêntica àquele que responde a outros processos e a outros inquéritos. O juiz, para fixar uma determinada pena, ele deve, antes de mais nada, examinar todas essas circunstâncias que são elencadas pelo legislador no artigo 59, as chamadas circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Quando o legislador fala em culpabilidade, ele está falando em graus de culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que aquela conduta causa à sociedade. É claro que uma conduta mais reprovável merece uma pena maior e uma conduta menos reprovável uma pena menor. Já a Defensoria Pública da União não concordou com o argumento do Procurador-Geral da República. No entendimento do órgão, há quebra de isonomia, pois o réu teria aumento de pena sem ter sido de fato condenado. Então, nos parece, a toda vista, que dizer que inquéritos e ações penais em andamento é a mesma coisa que me dar posse e me nomear sem eu estar aprovado num concurso público. Fazendo uma comparação bem simplória. Olha, doutor João, nós vamos dar posse ao senhor como defensor público federal, mesmo se o senhor está sido aprovado. Falta ainda o resultado da prova oral ser publicado, mas o senhor já vai tomar posse e começar a trabalhar. E aí? E se eu for reprovado na prova, como é que fica? Voltamos ao status quo anterior. Se o cidadão tem um inquérito arquivado, se ele é absolvido no processo, como é que fica? Volta, eu entro com uma revisão criminal para rever a pena desse cidadão? Será que seria isso o caminho? Não me parece. O Grande Julgamentos faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco você confere o que os ministros decidiram sobre o tema. O Grande Julgamentos está de volta e você confere agora como os ministros decidiram que os inquéritos policiais e os processos penais em andamento não podem ser considerados maus antecedentes. O relator do recurso extraordinário 591054, ministro Marco Aurélio, negou o pedido do MP. Para ele, o réu não pode sofrer as sequelas de uma condenação antes do julgamento definitivo, porque violaria o princípio da não culpabilidade. Ressalto sempre a necessidade de observar o princípio do terceiro excluído. Ou uma coisa é ou não é. Entre duas possibilidades contraditórias, inexiste lugar para uma terceira espécie, razão suficiente é que elementos passíveis de perder a sustentação fática não venham a ser sopesados como reveladores de antecedentes. Os dados que podem ser valorados na aferição da culpabilidade devem derivar de envolvimentos judiciais que levaram a condenações definitivas do agente por infrações penais, sejam elas crimes comuns, militares e políticos ou contravenções, nada impedindo que, em havendo várias condenações acobertadas pela coisa julgada, remeta-se aos antecedentes negativos e, em fase subsequente, diga-se da reincidência. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, falou sobre os antecedentes e as circunstâncias que agravam a pena. Eu tenho para mim que quando o legislador aqui no artigo 59 se refere aos antecedentes, não se confundem estes antecedentes com aqueles que agravam a pena no artigo 61.1, qual seja especificamente a reincidência. Nós todos, como julgadores criminais, nos deparamos muitas vezes com uma extensíssima ficha criminal de um determinado réu. Várias passagens pela polícia, dezenas de ações penais em andamento, muitas vezes relativas ao mesmo fato, objeto do processo em julgamento. Isso, de alguma forma, a meu ver, precisa ser considerado. E o juiz, dentro da sua discricionariedade, dentro do seu prudente arbítrio, pode
baseado no artigo 59 e, a meu ver, dosar a pena levando em consideração os antecedentes. É por isso mesmo, é que o primeiro ato do juiz, antes mesmo de determinar, prosseguir no julgamento, proceder a um juízo de culpabilidade e finalmente fixar a pena, ele faz a juntada dos antecedentes criminais do réu. E esses antecedentes servem para alguma coisa, não apenas para o artigo 61.1, que é justamente agravante relativa à reincidência, mas também para poder melhor avaliar o que se chama de circunstâncias judiciais. O artigo 59 trata das chamadas circunstâncias judiciais, enquanto o artigo 61 trata das chamadas circunstâncias agravantes. Enquanto o artigo 59 ele embasa o juiz na fixação da pena base, o artigo 61 somente será analisado na segunda fase. E essa agravação incidirá sobre a pena já fixada na primeira fase, analisando-se todas aquelas circunstâncias judiciais. Já o ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre o sistema penal do país e da necessidade de investimento no setor. O sistema punitivo é o sistema que envolve a polícia, o Ministério Público, o Judiciário e o sistema penitenciário. E sob a Constituição de 1988, nós conseguimos grandes avanços institucionais para o Ministério Público, conseguimos grandes avanços institucionais para o Poder Judiciário, mas a porta de entrada do sistema, que é a polícia, e a porta de saída do sistema, que é o sistema penitenciário, ainda vivem momentos de grande dificuldade. E, portanto, é preciso investir energia e recursos na qualificação, na valorização da polícia, e é preciso investir recursos no sistema penitenciário. Portanto, o reconhecimento desse estado de desarrumação do direito penal brasileiro, do direito processual penal brasileiro, acho que faz parte do nosso papel reflexivo como órgão de cúpula do Poder Judiciário, e acho que nós temos deveres de contribuir para esta reflexão e para este aprimoramento. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto do relator, assim como o ministro Teori Zavascki, que também fez uma ponderação. Uma coisa é considerar processo em andamento, um inquérito, por exemplo, onde não tem sequer ação, denúncia oferecida. Outra coisa é nós considerarmos processo em andamento, por exemplo, aquele que já passou pelas instâncias ordinárias, está pendente no STJ ou no Supremo à base de um recurso extraordinário. Eu acho que a presunção da inocência não pode ser avaliada de modo idêntico nessas situações. Eu gostaria de adicionar ao meu voto, dizendo que processos em andamento, em princípio, não podem ser considerados para efeito de antecedentes, a não ser quando se trate de ação penal, onde já tem uma sentença condenatória proferida. Já a ministra Rosa Weber acredita que o aumento da pena não fere o princípio da presunção da inocência. Na minha avaliação, não haveria uma afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, o juiz não entender de uma forma matemática, tem um inquérito em andamento, óbvio, ou uma ação penal, ele pode ser absolvido, seria iníquo se o juiz assim procedesse, mas ele pode considerar, diante de um grande número de ações e de inquéritos, ainda que nenhum deles solucionado por decisão trânsito em julgado, para efeito de uma pequena... Então, eu tenho dificuldade de emitir um juízo de inconstitucionalidade, aqui no caso, né, de afronta a um princípio consagrado na Constituição. O que é a presunção de inocência efetivamente? Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Voltando, trânsito em julgado, nós sabemos, é aquele caráter de imutabilidade da decisão por já não mais poder ser discutida no mesmo processo ou em outro processo. O ministro Celso de Mello seguiu a maioria dos votos e entendeu que não devem ser considerados como maus antecedentes processos em andamento, sentenças condenatórias que cabem recurso, inquéritos policiais, fatos posteriores não relacionados com o crime praticado em momento anterior,
delitos cometidos antes da maioridade penal ou sentenças absolutórias. A mim me parece que a consagração constitucional da presunção de inocência como direito fundamental de qualquer pessoa há de viabilizar, sob perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos direitos básicos da pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre considerado inocente para todos e quaisquer efeitos deve atuar até o superveniente trânsito em julgado da condenação penal, como uma cláusula de insuperável bloqueio à imposição prematura de quaisquer medidas que afetem ou que restringam, notadamente no âmbito penal, a esfera jurídica das pessoas em geral. O ministro Celso de Mello, em outras oportunidades, versando acerca do mesmo assunto, já havia decidido nesse mesmo sentido. Ou seja, maus antecedentes somente podem ser utilizados a partir da identificação do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, dada o caráter precário, uma vez que aquela pessoa que está sendo processada pode muito bem vir a ser absolvida. E isso não impedia, no entanto, que outros ministros, ou outros desembargadores, ou outros juízes julgassem contrariamente ao entendimento do ministro Celso de Mello, porque o juiz ele é livre para julgar dentro dos limites da legalidade de acordo com o seu livre convencimento. O ministro Luiz Fux acompanhou a divergência e lembrou o julgamento da lei da ficha limpa. Na ocasião, os ministros do STF também discutiram o alcance do princípio da presunção de inocência. Quando nós debatemos aqui a lei da ficha limpa, nós tivemos a oportunidade de observar o alcance do princípio da presunção de inocência, porque seria efetivamente inaplicável no sistema brasileiro só se considerar uma pessoa culpada depois que a decisão transitasse em julgado. É exatamente a situação retratada cotidianamente em que há uma denúncia recebida, há uma sentença condenatória, há uma apelação que confirma a condenação, há uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que confirma a condenação e é absolutamente impossível que nós consideremos que o cidadão é presumido inocente porque ainda não passou pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, não se estaria diante de uma posição de gravame ao princípio da presunção de não culpabilidade penal, porque tal como já foi aqui, tanto levantado pelo ministro Lewandowski, quanto pela ministra Rosa e agora pelo ministro Fux, com a vênia do relator e dos que o acompanharam, tenho para mim que os princípios se conjugam para uma interpretação e dentro dessa visão eu acho que o princípio da igualdade, ou seja, tratar aqueles que estão nas mesmas condições e, diferentemente, os que diferem, até mesmo para efeito de o juiz exercer o seu convencimento quanto aos antecedentes, não agride em nada o sistema constitucional. Já o ministro Gilmar Mendes seguiu o entendimento do relator do recurso extraordinário. Eu tenho hoje posição muito clara no sentido da posição defendida tanto no plenário como nós temos reiterado na turma, no sentido de reconhecer aqui, pelo menos é essa orientação até agora dominante, que a mera existência de inquéritos ou de ações penais em andamento não pode ser considerada caracterizadora de maus antecedentes, sob pena de violar o princípio constitucional da não culpabilidade. Eu entendo e sei que o ambiente que se criou em torno da insegurança pública hoje dominante sugere e de alguma forma não há como nós ficarmos alheios a todo esse quadro, né? E sabemos que de alguma forma em algumas das nossas cidades o quadro de insegurança pública é realmente dominante. A partir do momento em que você analisa definitivamente uma questão e traz a certeza de que essa questão será analisada do mesmo modo por todos os juízes que
decidirão fatos análogos a esses, trazem uma garantia de que a justiça será aplicada de maneira eficaz e que essa eficácia na prestação jurisdicional permitirá que outras situações de igual importância sejam analisadas num prazo mais curto. O Grande Julgamentos faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A gente está de volta e o programa de hoje fala sobre o julgamento que decidiu que os processos penais em andamento não podem ser considerados maus antecedentes. No recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, se discutia a possibilidade de considerar como maus antecedentes a existência de procedimentos criminais em andamento contra o réu. O julgamento dividiu opiniões. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio, que entendeu a pena só pode ser aumentada quando existir uma condenação criminal definitiva. Qual é o pano de fundo? Saber se ante o princípio da não culpabilidade é possível considerar-se inquéritos e processos criminais em curso sob o ângulo das circunstâncias judiciais, mais precisamente considerados antecedentes criminais. Com a decisão do Supremo, mais de 70 processos que estavam paralisados na segunda instância devem ser solucionados. Todos os milhares de outros recursos ou causas que se pretendiam ver analisados no Supremo não chegarão ao Supremo justamente por conta dessa força, entre aspas, vinculante da decisão obtida na repercussão geral. Por fim, o advogado fala da importância da decisão. Isso faz com que os juízes passem, tanto nos diversos graus de jurisdição, primeiro, segundo, e mesmo em grau extraordinário, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, a levar em consideração essa decisão que fora objeto de repercussão geral e já não mais discutir essa questão, fazendo com que haja uma pacificação da jurisprudência, e essa pacificação da jurisprudência repercute numa eficácia da prestação jurisdicional. Eficácia da prestação jurisdicional, por sua vez, gera paz social. E é isso que a gente obtém com uma decisão em sede de repercussão geral. O Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever o programa no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Envie para a gente também uma sugestão de tema. O nosso e-mail é grandejulgamentos@stf.jus.br. No próximo programa, a gente traz para você mais uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até lá!